Ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Importante retificar, parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente. Jornalistas da Globo passam mal ao admitir que Bolsonaro não sabia do golpe. Os jornalistas estão desesperados, tentando encontrar formas de fazer com que Bolsonaro seja culpado e inelegível para a próxima eleição. O senhor, ele chamado ontem a falar para o ministro Moraes, ele confirmou que Bolsonaro sabia desse plano de golpe de Estado? Boa tarde, André. Boa tarde, telespectadores. Confirmou, sim. Na verdade, o Cid tem uma linha de pensamento, a versão verdadeira dos fatos. Não tem interesse nenhum que não seja responder aquilo que a justiça está pedindo. Ele participou como assessor, verificou e indicou, inclusive, o seu chefe, que teria a liderança desses fatos. O Cid confirma que Bolsonaro sabia do plano de golpe de Estado e o que o Mauro Cid diz sobre o plano de execução contra Lula, Alckmin e Moraes? Ele confirma que Bolsonaro sabia também? Confirma que sabia, sim. Na verdade, o presidente, então, sabia tudo. Aliás, eu tenho a impressão que comandava essa organização. Tanto que ele acabou sendo denunciado, que a gente vê com a denúncia do Ministério Público, por esses fatos. Andréa Sagui já estava salivando e dando cambalhotas de alegria no estúdio, mas... Agora, uma coisa importante é retificar, parece que saiu uma coisa errada aí. Eu não disse que o Bolsonaro sabia de tudo, até porque o tudo é muita coisa, né? Alguma coisa ele tinha, evidentemente, conhecimento, né? Mas o que é o plano? Então, o plano tem um desenvolvimento muito grande. Não, doutor, o senhor falou isso. O senhor acabou de falar que ele sabia do plano de execução e do plano do golpe. O tudo que o senhor disse, o senhor está dizendo tudo fora isso. Sim, o presidente, segundo a informação, teria conhecimento dos acontecimentos que estavam se desenvolvendo. Isso era o conhecimento dele, não pode negar. Agora, não tem nada além disso. Eu não falei em plano de morte, em plano de execução como sendo plano de morte, não. É a execução de um plano pensado, desenvolvido, imaginado, querido, nesse sentido. Que drible, hein, Sagui? Isso que dá noticiar release e ter preguiça de ler o relatório. Mais uma narrativa caindo? A Sagui ficou tão desnorteada que reapareceu com uma nova narrativa. O golpe do golpe. Que tem essa suspeita de alguns investigadores de que o Braga Neto, uma vez conseguindo consumar esse golpe de Estado, que depois do sucesso dessa operação, ele poderia, junto com outros militares, dar o golpe do golpe em Bolsonaro. Tem uma linha ali, uma ala dentro da polícia que acredita nisso. E eu contei aqui, lembrei que faz parte desse documento, dessa investigação toda da PF, uma informação que eles levantaram que é a seguinte: tinha a previsão de um gabinete de crise após o plano do 15 de dezembro, se de fato tivesse avançado e sido consumado, um gabinete de crise montado e comandado por Braga Neto e Augusto Heleno. Então, assim, Valdo, para mim ali, na hora que eu ouvi e fui apurando, checando com outras fontes essa linha aí dessa suspeita, fez bastante sentido. Até porque, para a gente lembrar aqui, uma informação até que o Otávio sempre comenta, o Bolsonaro não era um nome respeitado no meio militar, muito pelo contrário, ele saiu chutado do Exército, mas eles conseguiram canalizar, ele capturou esse sentimento de raiva também de militares e acabou tendo apoio ali na eleição de 2018. Mas com o plano em curso, tem gente que acha que os militares poderiam dar o golpe do golpe em Bolsonaro. Resumindo, seria um grande núcleo de golpistas. Daqui a pouco a Globo vai dizer que apareceu um irmão gêmeo maligno do Bolsonaro que tentou seduzir a Michele. E vai tentar introduzir um núcleo pobre com personagens suburbanos para dar um alívio cômico. O golpe do golpe é o Saci dando rasteira na cobra.
Andréia Saci já estava vesga de tanto queimar a largada e foi tão zoada nas redes que até trancou seu perfil. Mas atenção, a véia do disjuntor acaba de afirmar que sua fonte disse que Mauro Cid não falou nada do que passaram o dia todo falando. Bolsonaro não sabia de nada. Confira comigo no replay. Tudo muito estranho e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes, né? Então, isso é uma informação importante de que não havia. Ou seja, a primeira versão do advogado hoje no Estúdio I não é confirmada dentro do Supremo, dentro nem da própria Polícia Federal, que fica dizendo, não, eu não estava lá, não sabia. Então a Polícia Federal meio jogou no colo do Alexandre de Moraes, no colo do Supremo, mas o que o Supremo diz, não. Você quer rir, né? Não ri não. Respeita. 1 minuto de silêncio por mais uma narrativa morta. A cara de velório da Canhotede não tem preço. O ódio que essa mulher demonstra pelo olhar e pelo movimento de seus lábios é nítido quando ela descobre que o Mauro Cid não delatou o que ela queria. Muito estranho e isso pegou mal no Supremo Tribunal Federal. A declaração dele foi tratada até com uma certa ironia e eu nem vou repetir aqui o que uma alta fonte me falou. O que eu posso dizer é que essa minha alta fonte diz que não é verdade que o Mauro Cid tenha confirmado que o Bolsonaro sabia que havia esse plano para matar o Lula, o Alckmin e o Alexandre de Moraes. E a primeira trama aparece em programa de TV americano de humor. Isso mesmo. Janja aparece em programa de humor americano e vira piada mundial. E tema a gente colocou aqui no CRIA. Alô? Uma buzina de navio. Acho que é o Elon Musk. Eu não tenho medo de você, inclusive. Boa! Fuck you, Elon Musk. Aqui, ó. Manchete destacou o uso do xingamento por Janja em um evento do G20. A reportagem sublinhou a relação complicada entre Musk e o Bananil, refletindo tensões políticas que envolvem o bilionário e as autoridades brasileiras. Já o jornal alemão Bild destacou o clima de tensão que antecedeu a cúpula de líderes do G20. O texto destacou a difícil interação entre Musk e os ditadores do Brasil, já abalada por recentes interações negativas. A rede de televisão Bloomberg fez uma reportagem sobre a declaração de Janja e descreveu-a como uma influenciadora que reavivou o conflito com Musk. Na Argentina, o jornal La Nación compartilhou o momento da declaração da primeira desgrama e também abordou a relação entre Musk e a ditadura brasileira. A cobertura destaca o impacto das palavras da primeira desgrama e menciona a atenção internacional voltada à fala. Sim, Janja conseguiu a atenção que ela tanto queria, mas agora ela começa a aprender que a atenção nem sempre é uma coisa boa. Quando você chama a atenção por causa da sua burrice, da sua falta de educação ou da sua bizarrice, não é exatamente algo do que a gente possa se orgulhar. Mas a melhor reação internacional à pirraça da primeira desgrama, curiosamente, não vem de um jornal.
vem de um programa de humor americano, o Daily Show. O Daily Show é um programa de notícias que satiriza principalmente a política norte-americana. O programa começou em 1996 e era originalmente apresentado por Craig Kilborn. Jon Stewart, que substituiu Kilborn em 1999, é o apresentador até hoje. Ele é bem conhecido lá fora, mas não se engane. Ele é, como 99% das pessoas do ramo do entretenimento, de esquerda. Claro, uma esquerda mais limpinha e civilizada que os cracudos do PT e do bolivarianismo que tomaram conta aqui, mas mesmo assim, um esquerdista. E acabaram chegando a ele imagens das presepadas do Janja Palusa aqui no Bananil. Ele ficou chocado, por exemplo, com a cena do Biden sumindo na floresta amazônica. President Biden is in Brazil, where he became the first American head of state to visit the Amazon rainforest. He went there to highlight the dangers of climate change and the need to turn away from fossil fuels. What the No way that desk was there! No way! Not a chance! In the middle of all this, he disappeared to the rainforest, starring in what appears to be like 4 Pixar movies in one mixed together? Clearly, Up is one of them. Hopefully, listen, while he's down there, hopefully he has some inspiring words for us. Mr. President. History is literally watching us now. So let's preserve this secret place for our time and forever, for the benefit of all humanity. Thank you very, very much. Where are you going? Where are you going? Literally just walking away like that. Mr. President, I'm sorry. The tribe has spoken. Bem, ele é um humorista de esquerda, mas consegue zoar os políticos de esquerda, o que já é um avanço em relação aos humoristas daqui. E a melhor parte disso acabou sendo a sacanagem que ele fez com a Janja. Chegaram ao Jon Stewart imagens e memes sobre a malcriação que a primeira desgrama fez no Janja Palusa. E claro, ele deve ter achado a coisa mais bizarra. Se nós, que somos brasileiros e estamos acostumados a ela, achamos bizarro, imagina alguém que vive num país civilizado. Aí, ele reservou 3 segundos do programa dele para a primeira desgrama, com um recado bem simples e curto, mas que já diz tudo. Fuck off! Perfeito! Precisa mandar essa pra primeira lama do Bananil saber como ela é pop. Mano, que vergonha mundial. O cabeça de cotovelo vai dar 24 horas para os Estados Unidos tirarem o vídeo do ar, sendo que o não cumprimento fará com que o apresentador seja preso, extraditado para o Brasil e colocado no inquérito do golpe. O melhor é que o Jon Stewart usou como imagem da Janja um dos inúmeros memes que saíram dela no dia em que ela xingou o Musk.